E aí, pessoal, tudo bom? Estamos dando início a mais um episódio do nosso Temas de Processo Civil. No dia de hoje, recebendo uma convidada bastante especial, uma processualista admirada por todos nós, a professora Clarice Frecchiani, que é mestre, doutora, também é bacharel em Direito pela USP, mestre e doutora em Processo Civil pela USP, professora também em inúmeros cursos de pós-graduação, professora assistente também na USP, autora de monografias conhecidas da maioria do público, acadêmico e não acadêmico, e hoje ela vai bater um papo com a gente a respeito de um tema que ela vem estudando há um tempo, um tema que tenho certeza que vai dar ensejo a muitos debates interessantes, que é o tema da prova nova na ação rescisória. E como é de costume, nesses episódios que a gente recebe um convidado, nós vamos ter uma primeira parte em que nós batemos um papo com o convidado para entender melhor como é que é a carreira, como é que foi escolhida a carreira acadêmica, quais obras influenciaram, o porquê da escolha do processo civil como objeto de estudo ao longo de muito tempo, o que é um fato interessante, né, tendo em vista que o processo civil é um tema bastante denso, bastante desgastante. Então, saber por que as pessoas fazem essa escolha às vezes é importante. E numa segunda parte, entrar no tema propriamente dito, para a gente discutir um pouco as inovações do Código em relação a esse fundamento da ação rescisória, que está catalogado no 966 do Código. E, enfim, conhecer um pouco mais dessa professora, dessa pesquisadora que todos nós temos um apreço e admiramos. Tudo bem, Clarice? Como é que tá? Tudo bem, Eli? Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria enorme, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, que está muito legal. Assisti vários episódios, gostei muito. E é um prazer revê-los, né? Em tempo de distanciamento, não só pela pandemia, mas cada um também passou pela São Francisco, mas já está distante. Alguns ainda estão lá, o Gustavo está lá. Mas é sempre bom revê-los. Então, um prazer estar aqui. Legal, Clarice. Legal. Oi, pode falar. E aí, já começo falando Querem fazer uma pode pergunta falar, sobre falar, o início? A gente entendeu. Não, eu quero, por uma questão de ordem aqui, eu quero fazer uma pergunta assim. Então faça, Marcos. Clarice, em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, afinal de contas, né, você é uma retirante capixaba que saiu lá do Espírito Santo e foi abraçada por São Paulo para trilhar sua vida acadêmica, né? E queria deixar registrado também, aproveitando a oportunidade, que é um grande prazer revê-la, é um prazer enorme, um orgulho tê-la como amiga, saber que você é capixaba e muito nos orgulha realmente. Vê-la performando lá na São Francisco foi algo realmente engrandecedor para mim. E aí queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua trajetória acadêmica, que é interessante, né, para quem nos vê. Sim, obrigada, Marcos. Obrigada pelas palavras. Eu sou capixaba, né? Com muito orgulho. E eu vim para São Paulo, olha, aquela coisa de vestibulando, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu prestei vestibular para medicina na Unicamp, relações internacionais na PUC e como relações internacionais exigia assim uma segunda faculdade para dar apoio, eu prestei direito também na São Francisco. Era totalmente uma faculdade de apoio. E entrei na São Francisco e me apaixonei pela São Francisco, né? No primeiro ano, mais ou menos, mas no segundo ano comecei a ter aula com ele, né? Que definiu toda a minha carreira, minha vida, que é o professor Dinamarco, que foi meu professor desde o segundo ano da faculdade. E me envolvi com a própria faculdade, com a atlética, joguei um monte de coisa na faculdade. Então, eu fazia PUC, né? Fazia as duas coisas e fui deixando a PUC de lado, que é uma excelente faculdade, mas me apaixonei pela São Francisco e já me enamorei do processo civil por conta das aulas do professor Dinamarco. Continuei até levando as duas coisas até o terceiro ano, quando eu comecei a estagiar. E aí eu fui trabalhar lá no escritório do Sérgio Bermudes,
que era super... É uma baita escola, assim, de advocacia contenciosa, e era super puxado. Aí eu já não consegui mais levar as duas coisas, deixei a PUC de lado e fiquei só na São Francisco. Ainda tentei trabalhar com processo penal, mas já estava fisgada. Clarice, você sabe que esse começo aí da fala do Marcos tem um quê aí que ele estava preparando para você virar a governadora ali do Espírito Santo, né? Você viu que todo esse orgulho aí tem alguma intenção por trás ali, né? Eu sou fiquei com receio dele entrar na polêmica da muqueca. Que, na verdade, não tem polêmica, né? Mas deixa eu contar a história. Tem uma história engraçada de estágio. O Sérgio Bermudes é capixaba também, né? E eu, estagiária lá, ele ficava mais no Rio, eu trabalhava aqui no escritório de São Paulo, mas um dia alguém foi me apresentar, a estagiária é capixaba. E aí ele olhou para mim e falou, você é capixaba mesmo? Eu falei, sou capixaba. Ele falou, então, quantos copos de água vai na muqueca? Aí eu respirei fundo, falei, nenhum. Ele, então é capixaba. Muqueca capixaba não tem água. Não sei se a baiana, a peixada baiana tem. A muqueca capixaba não vai água. É o tomate, é o tomate. Eu tenho um conhecimento de causa por conta de uma história recente aí, e eu fico impossibilitado por foro íntimo de dizer que não é muqueca a baiana, né? Mas também não nego que a capixaba também não seja, né? Então, as duas são. Ô, Clarice, me diz uma coisa para o pessoal conhecer um pouco mais da sua trajetória. Você foi aluna do professor Dinamarco, e como praticamente todo mundo que tem aula com ele se encanta, não só pelas ideias, mas pela forma como ele pensa o processo civil. Então, todo mundo aqui concorda que ele é um verdadeiro mestre, né? Justamente por esse motivo, né? De influência, até do jeito de ser. Você sabe melhor do que ninguém, porque você convive com ele. A gente convive pouco ou conviveu num curto período de tempo, já deu para perceber que ele é um ser humano bem... é uma pessoa muito bacana, muito legal, né? Muito carinhosa até. E você foi aluno na graduação, e como é que foi a sua escolha pelo processo civil para seguir em mestrado, em doutorado? Você vai falar isso melhor do que a gente, mas você foi orientanda de mestrado e doutorado do professor Dinamarco. E como é que foi esse processo de decidir seguir carreira acadêmica, os temas que você escolheu para pesquisar, tanto no mestrado como no doutorado? Explica um pouco para a gente como é que foi isso, por favor. Explico. Começa um pouquinho antes, porque no meu ano tinha a tese de Láurea, né? Que era a monografia de conclusão de curso da graduação. E aí não era obrigatória na época, mas eu quis fazer, fiz com o professor Dinamarco e escrevi sobre capítulos de sentença. Fiz uma monografia, ele nem tinha publicado o livro, ele me emprestou os manuscritos, como ele fazia com a gente na graduação, né? Eu estudei pelas instituições dele, pelo manuscrito, que ele deixava no xerox, o livro não estava nem pronto. E assim também com os capítulos de sentença, escrevi sobre o tema na graduação. E me interessei pela pesquisa, queria continuar no mestrado, era a única certeza que eu tinha também nesse momento de transição, né, de novo, terminando a faculdade, mas ele não tinha vaga, ele estava sem vaga quando eu estava me formando, fui conversar com ele falou, eu te daria a vaga com prazer, mas não tem, conversa com o Bedak. E aí eu fui conversar com o Bedak, que também hoje é meu sócio lá no escritório, né? E aí eu vou falar mal dele agora com prazer, porque ele sempre fala mal de mim com relação a um negócio específico, então hoje é minha vingança. Eu fui atrás dele e ele me enrolou. Eu apresentei minha monografia para ele falou, nossa, excelente, qualidade, não é de graduação. Não, vamos conversar. Ele foi me enrolando. Chegou nos 45 de segundo tempo, ele falou, olha, não tenho vaga, tô com as minhas 10 vagas preenchidas. Aí eu falei, olha, que beleza. Voltei pro professor Dinamarco, falei, professor, ele não tem vaga. Aí o professor do Calá, aquele jeitinho dele, falou, então eu vou arrumar uma vaga para você. E aí ele arrumou uma vaga para mim com ele. E assim eu fui orientando do professor Dinamarco mesmo, no mestrado,
que também foi assim meio turbulento, que a ideia era eu escrever continuar escrevendo sobre capítulos, outros desdobramentos, mas aí eu cheguei àquela conclusão de que eu tinha esgotado o tema na minha monografia, e aí eu apresentei um seminário sobre prejudicialidade nas disciplinas lá, né, que agora eu estou lá como monitora, gostei do tema e comecei a estudar e fiz a qualificação sobre, olha lá o livro, Prejudicialidade no Processo. Olha lá o jabá. Jabá. E assim, esse tema, então, foi meio que um acidente de percurso, né? Aquelas coisas que mudam na vida, então que a gente tem que estar aberto para essas mudanças, mas ele gera sofrimento também, né? Porque você perde tempo de pesquisa, você fica ansioso. Então, no meu doutorado, a voz da experiência falou: pega um tema e vira advogada do tema. Não larga o seu tema, por mais que você canse, enjoe, se questione. E aí foi o que eu estudei no doutorado, evicção e processo. Foi super legal também, foi um estudo interdisciplinar, né? Estudei muito direito civil. Evicção era um tema totalmente repetido, assim, mal estudado. E aí é isso, foram as minhas duas obras. Não foi meio natural, né? Não teve um pensamento, um planejamento. Vou ser professora, Foi uma coisa puxando a outra. E aqui estou com outros trabalhos, dando aula, muito feliz com isso. O Clarice, eu quero dizer aqui, Clarice, que ainda bem que houve esse acidente aí, esses acidentes, porque os dois livros são excelentes, são livros importantíssimos para o processo civil. São contribuições totalmente originais, com pesquisas maravilhosas. Eu vou falar aqui por mim, né? Quando eu cheguei na disciplina do professor Cândido, lá na São Francisco, eu me lembro de ver você falando, discutindo e admirar você como pensadora do processo. E quando eu procurei suas obras depois para lê-las, eu passei a admirar mais ainda, porque não é todo mundo que tem essa capacidade de escrever tão bem, com uma boa pesquisa e dar um pensamento original para o tema que trata. E são temas clássicos, na verdade, né? Os dois temas temas são muito temas complexos, clássicos, né? que são os mais difíceis de a gente tratar. Falar sobre novidade é muito fácil, porque o que você falar vai ser original. Agora, falar sobre um tema clássico, dando uma repaginada, observando com cuidado, rastreando o que foi dito, isso é diferencial. Assim, é um grande diferencial, na minha opinião, para um processualista civil. Obrigada, Lucas. E os dois temas são temas complexos, né? Prejudicialidade, o Thiago Siqueira, que é o especialista junto com você no tema, sabe dizer que é um tema, ele é casca grossa. E o da evicção também, né? Porque para um processualista sair da zona de conforto do direito processual e ingressar no direito material também não é simples, né? Aliás, uma curiosidade, Clarice, por que o tema da evicção? O da prejudicialidade, enfim, um tema mais clássico aí, faço as minhas palavras a do Lucas aí, mas o tema da evicção tem alguma razão para ter escolhido o tema? Eu gosto muito do livro, acho que você aprofundou algumas ideias que estavam na prejudicialidade, foi muito além ali, mas qual é a razão? Da onde, né? Coisas assim também da vida. Eu tinha um colega lá do escritório, o Samuel, não sei se vocês conhecem, ele não é mais sócio lá do nosso escritório, o Samuel Metzalira, um querido. E ele fez um trabalho na época, eu ajudei a revisar, e era alguma coisa ou sobre denunciação ou sobre evicção, talvez a parte da responsabilidade do alienante imediato, do alienante imediato, né? Era um tema daquilo, e eu achei interessante, e dali eu fui pensando, propus para o professor Dinamarco, ele gosta muito de temas interdisciplinares, e aí, daquele dia que eu decidi, eu nunca mais pensei no assunto, eu falei, então vamos lá. E aí foi sofrido aprender direito civil. Esse tema eu recebi um elogio que eu falo dele com muito orgulho, que é um dos maiores civilistas assim dessa nova geração, né? Mais ou menos equivalente do Heitor Sica, que é um baita professor de processo, é o Francisco Marino, que é professor também lá da São Francisco, que é excelente civilista.
E um dia a gente conversou, eu falei que tinha escrito, aí ele me mandou um e-mail, assim, 2 meses depois, falou, nossa, fui dar uma aula, fui ler o seu livro, eu fiquei impressionado com a sua coragem, com a profundidade, de eu defender ideias de autores, de civilistas que não são, assim, mainstream, e fui firme. Fiquei muito feliz com esse elogio, e de um civilista, né, para esse livro que tem as duas caras. Clarice, e agora, mais recentemente, você também se debruçou sobre o tema das provas, né? Você escreveu os comentários, o volume de comentários, acho que da prova documental, naquela coleção Saraiva de comentários ao código. Você poderia falar um pouco para a gente dessa sua aventura na prova documental? Aventura, né? Tá no prelo já, deve estar para sair, porque já está com a prova final, já foi aprovado. E também me lembrou muito a aventura da evicção, porque a prova documental também é um tema, né, como prejudicialidade, como evicção, que vai sendo repetido sem muita reflexão, né, há muitos anos, desde o Código de Napoleão. E é um tema que envolve muito direito civil, ou mais do que direito civil, né? A teoria geral do direito, porque tem uma relação de ato jurídico, né? O que é forma do ato, validade daquele requisito de validade. Então, também foi... E o Código de Processo Civil, ele mistura as duas coisas, então às vezes você não sabe se aquilo é norma material ou se é norma processual, e você tem como ler o mesmo dispositivo de 2 jeitos, então a todo tempo eu tinha que fazer essa triagem, e ele vem repetindo coisa, o legislador de 2015, assim, ele ficou com uma preguiça da prova documental, então ele teve uns puxadinhos de umas coisas que já vinham no passado, mas eles, sim, não quiseram refletir sobre a força probante do telegrama, que continua lá, né? Então, é um tema muito difícil de sistematizar. Porque eu também não quis fazer como grande parte da doutrina faz, que é olhar para cada dispositivo e falar uma coisa, e aí isso não tem nenhuma coerência. E no final, tudo é resolvido com tem um livro de convencimento motivado. Então, tem lá 35 dispositivos regulando a prova documental, a força probatória do documento, que é tudo jogado no lixo, assim, né? Porque vira tudo livre de convencimento motivado e o juiz não está vinculado a nada. Então, essa foi a dificuldade. O Tiago participou aí da revisão, da leitura, obrigada. Sei que é um grande trabalho aí. E daqui a pouco vai sair, vocês receberão aí em breve. Não, foi um prazer e uma honra enorme. E a minha impressão é que, além da profundidade muito grande na prova documental, é um livro muito útil para a renovação e para o estudo da teoria da prova de maneira geral. Assim. Então, fiquei muito, muito bem impressionado, estou ansioso para ver o resultado final. Legal. Muito bom encontrar com você depois de tanto tempo que a gente não se encontra lá na faculdade. Se encontrar aqui é sempre uma alegria poder ouvir você e rememorar os tempos de aula lá na São Francisco. Eu queria trazer uma pergunta que foi feita para Heitor, e antes de a gente entrar no tema, eu não queria atropelações, queria fazê-la agora. Eu queria, é quase que um sincerão, mas eu queria que você falasse sobre as leituras que são fundamentais para você de processo civil. Leituras que são importantes para a formação, acho que essa é uma vertente de minha pergunta. E a segunda é se teve alguma leitura de processo civil, independentemente do seu período de pesquisa, que mexeu muito com você. E você leu assim, puxa vida, nunca tinha imaginado enxergar isso por esse ângulo. Então, são essas 2 perguntas. O que você reputa leitura fundamental, o que foi para você leitura fundamental, e aquela leitura que mexeu com você intelectualmente. Difícil. A primeira é mais simples, né? Como eu falei, como eu fui
formada aí pelo professor Dinamarco, então as instituições dele, para mim, são fundamental. E aprender na graduação, né, com as instituições foi um privilégio, porque é um livro que é um pouco acima da graduação, né? É um livro, assim, que está numa transição entre uma graduação e uma pós, né? E ele fala de tudo com muita coerência. Então, sem dúvida, a obra fundamental na minha formação são as instituições do professor Dinamarco. Barbosa Moreira também, né? Eles têm um pensamento afinado, os dois, né? Os dois são mais, assim, na minha visão, né? Um estudo, assim, mais pé no chão, olhando para a dogmática. Então, tem grandes processualistas que têm ideias muito abertas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar. Eu gosto mais da galera pé no chão, assim. Então, acho que Barbosa Moreira, Dinamarco são a base da minha formação. Eu lembro já na pós, que foi na época, a gente estava estudando execução, não sei nem se eu já estava como aluna regular ou como ouvinte, e o livro do Marcelo Lima Guerra me marcou, assim, de dar uma virada de visão da execução, né? Esse daí. Eu nunca mais voltei a ele, mas eu lembro que foi, assim, um livro tá montando um sebo. que deu uma mudada. E que mais? Não sei agora falar, devia ter pensado, assim. Tem os italianos, né? Os Principi do que eu venda, que também vão... É parecido, né? Dinamarco, Barbosa Moreira, eu acho que o que eu vendo, a forma de escrever, a forma de pensar, por mais que tenha posições diferentes, às vezes com relação a institutos fundamentais, a forma de raciocinar é parecida. Então, acho que são esses daí os principais. Legal. O livro do Marcelo Lima Guerra também me marcou demais no mestrado, assim, estudando o tema, né, como da execução no mestrado, quando eu li, me chamou muita atenção e mudou muita coisa para mim. Um livro muito interessante, às vezes pouco lido, né, mas muito, muito interessante. E você leu bem depois de mim. Diga, Daniel, Desculpa, diga. Clarice, por favor. Não. A propósito desse livro de Marcelo, uma vez Fred encontrou com o Marcelo aqui em Fortaleza, e aí perguntou: Marcelo, você não vai atualizar? Você pensa em lançar uma segunda edição dos Direitos Fundamentais da Proteção do Credo? Eu disse: não, Fred, esse livro precisa ser de 2003. Essa foi a primeira resposta. A segunda que ele deu foi assim: eu não gosto de lançar segundas edições dos meus livros, porque eu tenho tanto trabalho para rever o livro, para deixar do jeito que eu gostaria que fosse a edição seguinte, que eu acabo deixando sem revisar. Não, e eu queria fazer um registro aqui, não é puxação de saco, não. Mas eu li um livro recentemente que, para mim, é um dos melhores livros que eu já li sobre processo. E já estava formada, né? Mas vira e mexe eu volto para ele, escrevendo sobre rescisória, sempre que eu preciso ver conceitos de objeto de processo, causa de pedir, alegação, que é a tese do Tiago Siqueira. É impressionante para mim, realmente é um dos melhores livros que eu já li de direito processual, e talvez não de direito processual, né? Realmente é uma verdade aqui. Legal. Essa água do Espírito Santo é boa mesmo, né? Fico muito feliz e até emocionado, hein? Mas sei que é pela amizade e por ser minha conterrânea aí que você fala isso. Fico muito feliz mesmo, Clarice. Obrigado. Muito bom. Gente, mais alguma pergunta sobre essas trajetórias, sobre essas questões, ou a gente pode já passar para o tema propriamente dito? Posso Fica fazer uma? Fica à vontade. Clarice, uma satisfação ter você aqui. Acho que eu sou o único que não te conheço pessoalmente, porque quando eu estive na faculdade, acho que você não estava como monitora ainda da disciplina do pós, mas eu tive um contato com você recentemente, na verdade o único contato que eu tive com você,
que foi na disciplina do professor Flávio, do professor Heitor, quando você fez um comentário a respeito da questão do estándar de prova. E eles estavam discutindo, eu acabei falando em seguida, eles estavam discutindo um pouco de common law também, e eu confesso que eu fiquei bastante surpreso porque você demonstrou um conhecimento profundo do direito da common law, ao menos em relação a esse aspecto de estándar de prova. Então, antes da gente entrar no tema, ainda no teu percurso, eu queria saber em que lugar entra esse estudo aí de um tema que é um tema pouco conhecido no direito brasileiro, pouco tratado. Tem um texto que acho que a maioria dos nossos amigos conhece aqui, que é do Guilherme Recena, sobre estándar de prova, mas é um tema pouco explorado. Então, te ouvir falar dele acendeu uma luzinha, assim, queria trazer isso para o temas aqui. Obrigada, Adriano. Aquela disciplina é ótima, né? É desafiadora também, a gente estudar processo e economia. O tema do standard apareceu para mim quando eu fui estudar a prova documental, porque eu comecei com a ilusão de que eu ia ler só os manuais, escrever uns comentários bem rápidos, assim, em 6 meses eu terminaria. E aí isso se arrastou por 2 anos, porque para falar qualquer coisa eu queria ter certeza de tudo que vinha antes. Então, acabei estudando um pouco, participei de uma banca que discutia um pouco o assunto, e aí vai indo, né? Uma coisa puxa a outra, vai lendo literatura. O artigo do Guilherme é excelente o artigo dele. E ele fala justamente isso, né? Ele faz justamente a comparação de standard com ônus, fala que são coisas que não se confundem, embora as coisas nunca são eternas, né? Eu estava lendo, não sei se vocês viram esse daqui, chegou para mim agora, que é da turma lá de Girona, chama Contra la Carga de la Prueba, do Nieva Fenol, do Ferrer Beltrán e do Giannini. E agora o ônus da prova sendo combatido, né? Então... as coisas são dinâmicas, mas o standard eu topei com ele estudando para a prova documental, foi isso. Legal, obrigado. Obrigada a você. Clarice, e me diz uma coisa, o tema da nossa conversa de hoje, vamos dizer assim, o tema técnico da nossa conversa de hoje é sobre a prova nova na ação rescisória. E imagino que esse tema, por estar ligado ao tema da prova, possivelmente surgiu para você por ocasião do estudo que você fez para os comentários sobre prova documental, ou não? Não, eu fui convidada para dar uma palestra na ASP sobre aquele 30 anos do STJ. A ASP tem todo ano um evento super bacana que vem os ministros, e aí eu fui convidada para falar. E o tema meu painel era sobre meios de impugnação, e eu acho que a gente acho que a gente tinha tido uma aula, inclusive com o professor Flávio Archel, que discutia um pouco a questão da rescisória com prova nova. A gente teve uma disciplina que foi sobre coisa julgada, né, que foi muito legal, que eram professores, diversos professores. E aí eu decidi dar palestra sobre o assunto. Então, o artigo veio da palestra. E veio também, agora eu me lembrei, de um julgado do STJ que chamou muito a minha atenção, que é um julgado de março do ano passado, em que o STJ examinou o tema, né? Um julgado da terceira turma, acho que é do Cueva, do ministro Cueva, em que ele reformou uma decisão daqui de São Paulo, que havia decretado a decadência, porque a parte propôs a rescisória com base em prova testemunhal nova, descoberta, depois do biênio contado do trânsito em julgado. Né? Então, a rescisória, uma das grandes novidades da rescisória com base em prova nova, além da grande novidade de não ser só documento, mas também prova, é a forma de contagem do prazo decadencial, que não é mais apenas do trânsito em julgado, mas 2 anos a partir da descoberta da prova.
E aí o Tribunal de Justiça tinha decretado a decadência, porque a parte falou, olha, eu descobri essa prova, já tinha passado 2 anos, e o TJ falou, ó, prova testemunhal não é prova nova apta a legitimar a propositura da rescisória. E o STJ, nesse julgado, falou, ó, bem ou mal, o legislador substituiu a expressão documento pela expressão prova. Então, não cabe a nós fazer essa restrição e afastar a prova documental. Aí o STJ afastou a decadência, né? Ele não deu provimento à rescisória, não julgou procedente, mandou de volta para o Tribunal de Justiça e está tramitando ainda. Eles não conseguiram nem citar a parte contrária. De vez em quando eu dou uma olhada nesse processo. E aí eu comecei a estudar. Então, essa foi a grande mudança, né? A gente tinha uma hipótese mais fechada, que falava do cabimento da rescisória com base em documento novo. O documento, que a lei usa uma expressão que não mudou, que é obtiver o autor documento cuja existência desconhecesse ou de que não pudesse ter podido fazer uso, alguma coisa assim. E aí só mudou o termo prova por documento. E aí eu fui a tentar investigar, né, para entender que prova era essa e que novidade era essa. Eu comecei a retomar a interpretação no Código 73 e confrontar com a interpretação de agora. E aí a minha primeira ideia, minha primeira perplexidade é a gente que estudou lá no Código 73, Barbosa Moreira, né, nos maravilhosos comentários dele, volume 5, ele falava que o documento novo, ele era novo porque ele não fora produzido no processo, mas que, na verdade, ele deveria ser um documento velho. Então, era um novo que deveria ser velho, porque ele deveria pré-existir ao trânsito em julgado. Então, esse era um ensinamento clássico do Barbosa Moreira, que a doutrina repetia, a jurisprudência repetia. Então, tinha que ser um documento, só podia ser documento, mesmo a ideia da prova documentada, que parte da doutrina distingue de documento, eu, ao fim e ao cabo, não vejo uma distinção assim estanque, não era admitida e tinha que ser um documento, o documento em si deveria pré-existir. Não poderia ser um documento formado depois do trânsito com base num registro antecedente. Então, tem julgados do STJ que não admitiam a rescisória com base numa certidão, que estava certificando algo que já estava no registro, mas a certidão foi formada depois e o STJ não existia, não admitia, né? E aí, pesquisando sobre o assunto, refletindo sobre o assunto, fiquei pensando, mas então, se a gente for manter esse requisito dessa anterioridade, né, com relação ao trânsito julgado, agora que não é mais um documento, que é uma prova, eu vou associar essa anterioridade ao quê? Ao meio de prova, a prova já demonstração, né, resultado de uma atividade probatória. Aí, primeira coisa, com relação ao meio, a fonte de prova, o que me parece? Que é um pouco de... tautológico, assim, a gente falar que a fonte tem que ser anterior ao trânsito julgado, porque quando a gente está falando de prova nova na rescisória, a gente está falando de fatos pretéritos. Porque se a gente está falando de algo que vai desconstituir a coisa julgada, pela demonstração de que aquilo foi mal julgado, a gente está falando de um fato que já existia quando aquilo foi julgado, que foi submetido à apreciação judicial. Se foi alegado ou não, mas um fato que já existia. Se for o fato superveniente, a gente tem uma coisa diferente, uma coisa que não foi julgada e que, portanto, pode ser julgada sem o óbice da coisa julgada. E quando a gente pensa em fontes de prova, sempre vai ser possível remontar a um elemento que é contemporâneo à ocorrência do fato. Porque as fontes de provas, elas são registros do fato. Então, é alguém que viu o fato, né, que presenciou, que testemunhou o fato, ou é algo em que o fato foi registrado. E
você pode até ter fontes, derivações da fonte originária. Então, uma testemunha viu e fez um documento depois. Mas você sempre vai poder remontar aquela fonte originária. Então, a fonte de prova sempre vai ser, você sempre vai poder ter uma fonte contemporânea ao fato. Então, não tem sentido exigir anterioridade de algo que necessariamente vai ser anterior. Se o fato é anterior, a fonte será anterior. O STJ tem um julgado que demonstra isso muito bem, que na época em que se exigia o documento anterior, admitiu o laudo de DNA e, para tanto, falou, mas a prova está no interior da célula. Então, ela é contemporânea, ela é antecedente ao trânsito em julgado. Então, ele fez justamente essa operação. Isso sempre pode ser feito. Então, eu falei, bom, não tem sentido a gente ficar falando disso. E com relação à outra, né, a outra possibilidade, vamos pensar então numa prova já demonstração, né, uma prova que é o resultado de uma atividade probatória. Então, um laudo, seja pericial, seja um laudo particular, um testemunho. Então, a pessoa assistiu, ela é a fonte. Aí depois ela vem e declara. Aí ali a gente tem a prova demonstração. Então, a gente vai associar isso isso tem que ser anterior ao trânsito. E aí eu comecei a refletir, falei, mas por que tem que ser anterior ao trânsito? Fui retomar o Barbosa Moreira e achei que ele, assim, com toda a genialidade dele, ele fez uma interpretação forçada da lei. Essa é uma interpretação, assim, porque aquilo, a lei fala duas coisas, né? Cuja existência não conhecia, que evidentemente refere a algo que existia, e que a parte não pôde obter. Então, aquilo que a parte não pôde obter no curso do processo poderia ser algo que não existia. Não me parece que gramaticalmente aquela interpretação era a única possível. Aí eu fui ver, ele se baseia na doutrina italiana e alemã. Aí você vai ver a lei alemã e italiana, a redação é diferente da nossa. A lei italiana, por exemplo, fala em descobrir, em o autor encontrar, não descobrir, encontrar o autor. A nossa fala em obtiver. Então, não achei que não justificava. E ele referia a Alberto dos Reis, que o Código de 39 em português é muito parecido com o nosso, né? E o Alberto dos Reis falava expressamente que, assim, novo significa que não foi produzido. Não significa necessariamente que tenha que ser formado depois. Pode ser também o documento que já existia. Eu falei, bom, se o Alberto dos Reis, que é a fonte originária, falava isso, eu também posso falar que não precisa ser antecedente. E eu vejo que a doutrina hoje, por conta da mudança, vai abandonando assim esse requisito sem discutir muito, né? Então, hoje a gente vê grande parte da doutrina falando em prova nova e aí discutindo um segundo ponto, que é se deve ser anterior à propositura da rescisória. Aí é uma discussão legítima. Eu acho que a gente tem que abandonar aquele primeiro critério, anterior ao trânsito em julgado, acho que é irrelevante, mas o ponto isso deve vir acompanhar, a inicial deve vir com essa prova nova, ou isso pode ser produzido na ação rescisória, já que prova nova, que não seja prova documental ou documentada, será uma prova constituenda, né? Esse é o ponto. Mas deixa eu abrir a palavra para vocês, que senão eu vou dar uma palestra aqui, não é ideia. O que vocês acham? Pode produzir prova na rescisória ou não? Eu, na verdade, eu tinha uma pergunta para te fazer, Clarice, antes de tentar enfrentar essa sua indagação, que é a seguinte, é que antes, no Código de 73, a gente tinha a questão do documento novo, agora fala de prova nova, né? Expressão que também consta lá da ação civil pública, com a diferença que é prova nova e lá na ação civil pública é nova prova, né? E eu tenho muito receio de acontecer com a ação rescisória
o mesmo fenômeno que acontece em relação às ações coletivas, porque para as ações coletivas, basicamente, cada autor tem uma visão diferente sobre o que isso significa. Tem autores que entendem que prova nova é aquela advinda, que não poderia ser produzida ainda pelo método científico à época, ou tem autores que entendem, pelo interesse de proteger a coletividade, que qualquer prova que não foi produzida pelo autor coletivo poderia ser produzida, né, uma vez que o outro legitimado estivesse munido dessa prova, ele poderia propor ação nova. Já que são as mesmas expressões, eu tenho um temor muito grande de ter de que as interpretações lá das ações coletivas sejam trazidas também para a ação rescisória, e algo que é coisa julgada que serve para dar segurança, na verdade, começa a trazer bastante insegurança para a gente. Eu não me lembro o que fala expressamente a disposição da ação coletiva, mas da ação civil pública. Mas eu acho que lá tem, salvo engano, um fator de distinção relevante, que é a inimputabilidade do desconhecimento da prova pela parte. Então, na rescisória, tem que ser o autor da rescisória não poderia ter conhecimento dessa prova. E na ação de improcedência, lá na ação civil pública, a sentença de improcedência por falta de prova, salvo engano, não existe esse fator de imputação ou não de responsabilidade. Eu acho que é irrelevante, eu não sei, se estiver errada essa afirmação, vocês me corrijam, mas a prova para justificar uma nova demanda e superar a coisa julgada lá, eu acho que a lei não exige que essa prova não pudesse ter sido produzida, que ela fosse desconhecida. Ela não faz qualquer ressalva. Daí essas interpretações mais amplas. E aí eu acho que acho legítimo que seja diferente, porque na ação coletiva tem outros valores que estão sendo tutelados e o sujeito que está lá, ele está representando, está defendendo os interesses que não são dele próprio, né? Ele não está lá em nome próprio. Então, a sociedade pagar a conta por uma desídia, um mau uso do instrumento daquele sujeito, eu acho legítimo que seja mais amplo. Na rescisória, por outro lado, essa necessidade de a parte ter que demonstrar que ela não conhecia a prova e que esse desconhecimento não poderia ser imputável a ela, eu acho que é um fator de restrição muito relevante da rescisória. Porque se a prova estava lá, estava no registro público, a jurisprudência e a doutrina é bastante firme em falar, olha, se você agiu mal lá, não venha propor uma ação rescisória, né? A ação rescisória só vai ser cabível se aquilo de fato não poderia ser conhecido e utilizado por você. Então, eu acho que isso é um fator que dá segurança. Clarice, só 2 pontos assim que para a gente tentar. Todas suas ponderações me fizeram refletir absurdamente. E quando você troca o tema de documento para prova e você entra nessa questão de saber se eu posso produzir a prova na rescisória, ou seja, a gente teria que pensar também sobre o enfoque do ônus, quer dizer, eu teria o ônus de demonstrar que houve que aquela prova se encaixava no conceito de prova nova, né? Só que mas você me corrija porque você sabe mais do tema do que eu, mas determinadas provas não teria como eu não produzir na rescisória. Vamos supor e esse é um ponto que me coloca para refletir muito. Se no conceito de prova nova entraria a ideia de técnica nova para fins de precisão de perícia. Porque não raras vezes, ou enfim, não é incomum o perito não usar a técnica mais precisa por uma questão tecnológica, enfim, e que daria a precisão necessária para ele chegar talvez num resultado diferente.
Então, a gente geraria um problema que, às vezes, pela própria natureza da prova, eu precisaria produzi-la na ação rescisória, só que eu gero, em contrapartida, 2 problemas, né? Além de mostrar que é nova, não sei se isso, de fato, é um problema ou um falso problema, mas, a princípio, me parece um problema, que é mostrar como essa prova nova conseguiria infirmar o resultado alcançado. Quer dizer, tudo bem que a testemunha é nova, mas dependendo do que eu ouvir aqui, não vai mudar absolutamente nada no resultado. Sim. E isso vai bater muito, por mais que você tenha livre convencimento motivado, no tipo de prova do que a gente está falando. Porque se a perícia foi embasada numa técnica que não foi embasada numa técnica que existia àquele tempo e poderia ter sido usada, e o grau de precisão dela é comprovado ser muito maior do que aquela que foi utilizada, você gera um problema no seguinte sentido. Vamos pegar o exemplo da prova pericial. Eu mostro que ela é nova, sob o ponto de vista da técnica. Se a gente admitir que técnica nova, que a técnica não usada entra no conceito de prova nova, eu teria que produzir a prova pericial para ter a característica essencial dela em contraditório na ação rescisória, para saber se o resultado que eu vou chegar até ela, que a princípio eu não sei qual vai infirmar aquele outro. E na comparação entre um resultado e outro, saber qual prevalece. Então, e se a gente for pegar as várias espécies, prova documental a gente já tinha um monte de problema lá atrás que você bem tratou. Aí pega a prova testemunhal, você pega a prova pericial e você vai indo em cada uma, você consegue bifurcando problemas toda hora, né? É uma, assim, tem muita coisa que é caso a caso, né? O que eu refleti são sobre ideias macro. Então, o que eu penso, assim, falar que a perícia só pode ser produzida na rescisória é uma meia-verdade, né? Porque você pode produzir uma perícia, você contrata uma empresa especializada e você produz essa. Você pode até facultar a participação da outra parte, se ela quiser participar, ela participa, se não quiser, não participa. E você produz uma prova demonstração, porque aqui no nosso sistema as provas atípicas são amplamente admitidas, e você já consegue demonstrar, no mínimo, a verossimilhança, né? De que tem uma demonstração e que, afinal de contas, nós estamos falando de coisa julgada, né? Então, às vezes a gente fica pensando, mas eu vou limitar o direito à prova da parte. Não, meu querido, né? É coisa julgada aqui, né? Coisa julgada mesmo, né? Sem permanências tendenciais, estabilidades dinâmicas, coisa julgada, tradicional, a velha e boa. Fez a referência ao querido Antônio Cabral, né? Que fala, tem uma tese maravilhosa sobre o assunto, mas é uma tese mais dinâmica. Então, a minha premissa é da coisa julgada tradicional. E por isso eu acho que assim, a tendência interpretativa tem que ser restritiva. A gente pensa sempre que, no meu entendimento, isso é um documento essencial à propositura da demanda. A redação desse dispositivo dá a entender que a prova já existe. A rescisória é proposta com base naquela demonstração. É diferente de outras hipóteses de rescisória em que está claramente expressa a possibilidade de produzir prova para demonstrar um fato que não foi discutido no processo, né? Até que poderia ter sido, mas uma coação, um dolo, aí você tem a previsão expressa de produção de prova na rescisória. Nesse caso, a gente está falando do mesmo fato e a ideia é que só venha uma prova diferente. Então, você admitir a propositura da rescisória para provar que a sentença estava errada, é você destruir a coisa julgada, a não ser pela exigência do depósito rescisório lá, que limita um pouco. Você vai admitir a propositura de uma demanda para produzir a prova que você não tinha produzido lá. Então, eu acho que, em princípio, a regra deve ser, essa prova tem que vir com a inicial, para que o órgão julgador, né, o tribunal, avalie, primeiro, quando que ela foi descoberta, porque ele precisa ver se tem decadência ou se não tem decadência, para que ele faça um juízo inicial ali e veja se essa prova nova tem aptidão a modificar aquela decisão transitada e julgada.
E ter aptidão significa duas coisas. Significa tratar de um fato que é um fato relevante para aquela decisão, né? Não precisa ser necessariamente um fato relativo ao mérito, mas deve ser um fato relevante. E que tem um poder de convicção, né? Pelos padrões da racionalidade, que tem um poder de convicção elevado. Então, acho que isso tem que ser aferível já com a petição inicial. Essa é a minha ideia. A não ser que seja extremamente necessário. Aí eu acho que talvez a gente precise abrir algumas exceções em caso que a parte dependa da colaboração da outra. E aí ela não tem como produzir essa prova fora do juízo e ela precisa produzir essa prova em juízo, e a gente entra numa outra questão, que é se cabe produção antecipada de prova. Isso, eu acho que... Eu queria fazer uma... Desculpa, Lucas. Queria fazer uma ponderação, mas antes de fazer essa ponderação, eu não tinha falado ainda, eu queria agradecer a Clarice por estar aqui com a gente e dizer que, enfim, você, Clarice, é muito importante para a nossa formação. Então, eu estou tendo aulas agora, esse semestre. Eu entrei como aluno regular esse semestre, eu tenho aulas, e me estão sendo muito proveitosas as aulas, bastante. Eu estou aprendendo muito, você está me contribuindo para a minha formação, como contribuiu para os demais aqui. E não só por isso, porque seus livros também foram importantes. Então, se eu vou tratar de prejudicialidade, seu livro está aqui comigo. Inclusive, no meu projeto de doutorado, que eu vou tentar encarar também civil e processo civil, eu citei o livro para dizer o seguinte: poucos autores no Brasil têm coragem de sair da zona de conforto do processo civil, e citei Humberto Teodoro Júnior, citei Rafael Alexandria, um grande amigo, e citei o seu livro, A Evicção. Então, aquela autora que saiu, eu sei processo civil, mas quem sabe só processo civil não sabe nada, né? Então, sabe civil também. Mas, enfim, era isso que eu queria falar, que realmente ia agradecer. Obrigada, Gustavo. Essa veia de, enfim, nos ajudar a dialogar. Mas, depois disso, eu queria fazer um contraponto dessa questão de a prova precisa ser pré-constituída na ação rescisória, essa questão de prova nova. E é engraçado, né? Com uma palavra, né? Somente uma palavra mudou toda uma interpretação acerca do dispositivo. Então, a gente troca uma só e com ela a gente traz uma série de problemas. Eu acho que o primeiro problema já está que, nessa hipótese de ação rescisória, a gente tem uma superposição do juízo rescisório e do juízo rescindente. A gente tem que ter uma prova que seja apta por si só a desfazer o julgado e já convencer o julgador de que era diferente. Então, a ação rescisória em si já tem um problema, que a gente julga tudo numa sessão de julgamento só. A gente examina, vai colher votos da primeira etapa, depois todo mundo de acordo, e não tiver 942, a gente já vai seguir aí pelo rejulgamento da causa. Então, isso em si já é um problema. Só que o que é que me faz pensar, e aí é uma ponderação do professor Flávio Acho, que é possível, sim, a gente produzir a prova em juízo, na ação rescisória? É porque a gente vai ter que permitir que o réu produza a prova em contrário. Porque vejamos, se a gente não tem se a gente não teve, a prova nova no processo originário, é correto a gente presumir que algumas contraprovas, é possível que algumas contraprovas, enfim, algumas provas contrárias não foram produzidas porque o réu não precisava. E agora, a gente vai ter que dar oportunidade ao réu, ainda na primeira fase da ação rescisória, e fazer essa prova em contrário. Ou seja, ele vai poder produzir provas que não são necessariamente provas novas, vai ter que produzir talvez uma prova testemunhal, trazer uma testemunha, talvez um depoimento pessoal, talvez uma inspeção judicial, talvez uma perícia. Então, por que não eu permitir também que o autor já produza a prova em juízo, se eu vou ter que permitir que o réu faça a contraprova? Então, eu acho que é compatível você permitir que seja produzida a prova na fase da ação rescisória, e tirando que, por exemplo, se a questão for a fonte de prova que apenas me surgiu depois do trânsito em julgado, e essa fonte de prova seria o objeto, por exemplo, de uma perícia, de uma fase de liquidação, uma liquidação que deu dano zero. Aí eu vou ter que impor ao autor que ele faça uma perícia contábil antes, ou até uma perícia técnica antes, para depois a gente ter que repetir essa prova em juízo.
porque seria uma prova de uma fase liquidatória que foi desfeita. Então, eu acho que é possível, sim, que a prova seja produzida durante a restrição decisória. Agora, isso é ruim para o autor, porque ele vai ter mais dificuldade de obter uma tutela provisória, ele vai ter maior dificuldade de convencimento. Enfim, eu, sendo autor, eu ia dizer, vamos fazer o máximo possível para a gente já ter essa documentação, essa prova documentada, enfim, trazer para os autos. Mas, se não for possível, eu tenho um exemplo prático, e aí vou me permitir alongar mais um minuto, que da Justiça do Trabalho. João Lessa, que infelizmente não está com a gente hoje, conhece esse caso também. Era o caso de uma enfermeira que entrou com reclamação trabalhista, pedindo danos morais, porque ela teria supostamente pego o HIV numa determinada cirurgia de uma paciente do hospital. E simplesmente não se encontrou essa paciente. As pessoas procuraram e nunca encontraram a paciente, e de fato a autora tinha HIV, mas podia ser que ela tivesse pego fora do hospital e não naquele evento que ela indicou. Trânsito em julgado, ela ganhou uma indenização de R$2 milhões, e depois do trânsito em julgado, se encontrou aquela fonte, aquela pessoa. Se fez o teste nela para saber se ela tinha HIV, e descobriu que ela não tinha, ou seja, era mentira na altura. Então, essa prova ela foi produzida novamente em juízo. Então, assim, é um exemplo bacana que ele fica muito na minha cabeça. Só que, engraçado, o TST julgou improcedente a ação rescisória. Ela manteve os R$2 milhões de indenização. O que eu penso, Gustavo? Assim, acho que no seu exemplo, essa prova ela não precisava ser produzida em juízo. Ela poderia ser, o teste de HIV poderia ser produzido extrajudicialmente. E eu acho que a posição, concordo plenamente que o réu tem que poder produzir prova, pleno acordo, mas eu acho que tem uma distinção fundamental aí, que é o réu da rescisória tem uma coisa julgada em seu benefício. Então, eu acho que não dá para desconsiderar essa distinção. E eu acho que o sistema tem que pensar, já houve oportunidade de contraditório, né? Esse processo não foi viciado, esse processo foi tudo certo, o juiz não é corrupto. Então, tem que ser algo realmente excepcional e algo prima facie. Eu não acho que seja, aí, voltando para a aula do professor Flávio, do professor Heitor, economicamente viável, né, para o sistema a gente pensar numa rescisória que permita a produção da prova, e como você bem falou dessa superposição dos juízos, rescindente e rescisório, então a gente vai ter uma prova, uma rescisória que vai ser procedente no juízo rescindente, se for procedente no juízo rescisório, e para saber se é procedente no juízo rescisório, eu vou reabrir a instrução. Acho que é enfraquecer demais a coisa julgada. É você reabrir a instrução sem saber aonde você vai chegar, né? Sem ter nenhum elemento que justifique aquilo. E demandar é um custo muito grande para a parte contrária, né? Ela tem que contratar advogado, então eu acho que realmente tem que ser excepcional. E respondendo a minha própria pergunta, eu acho inclusive que não deve ser admitida a produção antecipada de prova. Eu acho que a atividade instrutória, ela está abarcada na eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, coisa julgada obsta que se rediscuta o que significa produzir prova normalmente. Eu acho que para rediscutir, ou seja, produzir prova normalmente, tem que ser na via própria, que é a via da rescisória. Por isso que eu acho que nas situações em que a prova não pode ser produzida sem a interferência do judiciário, né, se nesse seu exemplo aí fosse a parte contrária que tivesse que fazer o teste, e aí ela não se submete, e aí precisa do judiciário, então eu acho que excepcionalmente isso deve ser admitido. Mas acho que a produção antecipada de prova, aí também pensando com essas ideias de direito e economia, ela é um instrumento assim, aventureiro quase. Você não tem a competência especial para ela, você não tem depósito rescisório, você não tem honorários direito você não tem custas, porque o valor da causa dela não vai ser o valor do benefício que você está buscando na rescisória. Então, você vai ter lá, e ao mesmo tempo, ela traz um risco enorme
para aquela parte que tem uma coisa julgada. Porque depois que a prova for produzida contra ela, acabou a coisa julgada, né? Dali para a rescisória ser procedente, é um pulo. Então, eu acho que a via da produção antecipada de prova é uma via, assim, muito insegura, aventureira. Então, se a parte acha que ela tem razão, mas ela não tem certeza, o risco é dela. Tem uma coisa julgada que dá a certeza. Se ela quer contrariar a coisa julgada, então ela recolhe os 5% do depósito rescisório, ela se submete àqueles honorários, ela vai para o tribunal diretamente. Eu acho que isso faz parte da estabilidade da coisa julgada, né? A forma com que ela pode ser superada é um elemento importante que determina o quão estável é a coisa julgada em um sistema. Então, se você permite uma rescisória para produzir uma prova que você não sabe onde vai chegar, eu acho que você enfraquece demais a um ponto que torna isso incompatível com uma garantia constitucional. Essa é a minha visão. Clarice, desculpa, mas só para uma dúvida mesmo, mas praticamente vai ser muito difícil achar a situação em que eu consigo enquadrar a prova nova e que eu sei aonde eu vou chegar, né? Não, mas eu acho que o autor tem que saber, né? Eu acho que o autor tem que vir a juízo. A prova tem que ser apta por si só a produzir um julgamento favorável. Sim, mas para produzir um julgamento rescindente, sim. Aí o problema fica a cargo do rescisório, né? Então, mas ela é a mesma coisa ali. Quando a lei fala, é essa superposição que o Gustavo bem mencionou. Então, a prova tem que ser apta não a rescindir a coisa julgada, porque você não tem, como no caso de vício da sentença, você rescinde e depois você examina o mérito. Você só vai rescindir se você for mudar o mérito, né? Pensando Clarice, em julgamento de mérito. Nessa linha, eu acho que tem uma questão que é uma questão teórica, mas que me veio à cabeça. Toda ação rescisória, ele tem que vir com essa prova. E essa prova, por sua vez, ela tem que ter uma eficácia forte no sentido de que é capaz de gerar uma decisão em sentido contrário. Então, o que é que está me parecendo aqui? Está me parecendo que essa é uma espécie de tutela de evidência, vamos dizer assim, quase, ao fazer a admissibilidade da rescisória, porque o juiz, quando recebe a rescisória, tem que examinar se, em tese, aquela prova ela é capaz de gerar o juízo recidente e rescisório, que são superpostos. Então, nessa admissibilidade já haveria aí uma espécie de tutela de evidência. O que é que você acha disso aí? A pergunta é ótima, Lucas. Eu não tinha pensado dessa perspectiva. E eu tenho refletido sobre se esse juízo é um juízo de admissibilidade ou um juízo de mérito. Porque, teoricamente, a prova que não seja por si só apta, isso ainda está no juízo rescindente. Porque essa é a hipótese de cabimento da rescisória. Então, isso é motivo de improcedência. Barbosa Moreira falava isso com relação ao documento. Mas o STJ ele é bem dividido com relação a essa questão de tratar, porque isso tem eficácia, efeito prático, porque legitima um julgamento liminar monocrático, né, de inadmissibilidade. É difícil distinguir, né? E eu acho positivo. Por outro lado, a gente poderia ir para uma solução mais simplista, que era dizer, olha, basta a alegação de que a prova é suficiente e vamos admitir e processar. E se é efetivamente suficiente ou não, a gente chega no juízo de mérito para... Eu acho que... Eu acho salutar, assim, esse juízo prévio, pensando nesse custo que a rescisória impõe para a parte contrária, né? Então, antes de ser citada, é bom que o judiciário faça um exame assim mais rigoroso. Eu até fiquei pensando, ele devia fazer o que ele faz na ação de improbidade, né? Que você tem primeiro um juízo de admissibilidade, aí depois você tem a defesa prévia, você tem outro juízo de admissibilidade. Eu acho que o código poderia ter previsto algumas etapas assim. Mas a jurisprudência resolve, Lucas, porque eles fazem esse juízo de prospectivo, né? Aonde que essa prova aqui vai poder me levar? É uma prova testemunhal contra um documento que foi produzido no processo anterior, amigo, né? Não vamos reabrir tudo, não vou nem mandar citar a parte contrária. Mas teoricamente eu acho difícil responder essa pergunta.
E esse juízo prospectivo não é estranho para o nosso sistema, na medida em que um juiz pode, no primeiro grau, deferir uma prova dizendo, essa prova que você aqui postula não vai levar a canto nenhum. Então, não é algo especial da ação rescisória. A gente também faz esse exercício quando está no primeiro Sim. grau. É o juízo de pertinência e relevância, né? Só Exato. que você tem um grau diferente porque a prova precisa ser uma prova apta por si só a levar a um resultado diferente. Então, é o mesmo juízo, é a mesma técnica, mas com uma medida diferente dada pela hipótese legal. A diferença é que no processo originário, né, no processo de conhecimento, a gente ainda não chegou a nenhum resultado. Na ação rescisória, a gente já chegou a um resultado e agora a gente olha para trás e para frente. No processo originário, a gente só olha para frente, mas a gente... Exato. Eu acho que é mais ou menos isso. Clarice, eu talvez tenha um conjunto de dúvidas que remetem a algumas premissas aí, eventualmente, do raciocínio que você construiu. Eu vou tentar atacar a premissa e depois eu enfrento alguns pontos laterais na pergunta. Quando você coloca a ideia de que existe esse juízo prévio, me parece, a minha sensação daquilo que você falou, um pouco do que o Lucas falou também, é que a gente está juntando basicamente 3 elementos. Um que é um requisito para a admissibilidade da ação rescisória em si, que seria a prova nova, por assim dizer. Um outro que é eventualmente a admissibilidade da própria prova, e aí um juízo de pertinência e relevância. E, por fim, uma questão com relação à própria valoração da prova pelo juízo. Porque o que me parece que é possível nesse primeiro momento é reconhecer que, com relação à admissibilidade da ação rescisória, o que é prova nova se refere a algum tipo de prova que possa se referir, por exemplo, negar, digamos que o resultado da ação decorreu de um fato constitutivo que foi provado, que essa prova tem o condão de eventualmente infirmar esse fato constitutivo. Então, algo que ainda não envolve propriamente uma valoração da prova, mas simplesmente que se reconheça nessa prova essa potência. Porque tem alguns casos, e aí eu talvez fosse um pouco na linha do comentário do Eli e do Gustavo, alguns casos em que, às vezes, o próprio acesso à fonte de prova é um problema para a parte autora. O autor não tem acesso à fonte. E aí talvez isso envolva a premissa também, até com relação ao argumento econômico, me parece um pouco errado tentar utilizar esse fundamento econômico como uma forma de equilibrar a força da coisa julgada em relação à rescisória. E eu explico. Uma coisa é eu aumentar o desestímulo econômico à propositura da rescisória, por exemplo, majorar o depósito de 5% para 10%, mudar a forma como o depósito é feito. Mas a outra é criar algum tipo de barreira que coloque em posição completamente diferente um autor de uma rescisória, simplesmente pelo acesso dele à fonte. Se o autor tem acesso à fonte, ok, ele pode propor a rescisória porque ele vai conseguir produzir essa prova previamente. Se o autor não tem acesso à fonte, essa condição está completamente inviabilizada. Então, não seria dar, e aí, em relação aos 2 pontos, né, não seria dar um salto em relação ao estímulo econômico? Então, para sintetizar as minhas 2 colocações. Uma, será que a gente não está pegando e juntando a questão da admissibilidade da rescisória com a questão da admissibilidade da prova e da valoração e colocando tudo junto no começo? E a segunda questão é com relação ao estímulo econômico. Será que a gente não está, e eu concordo com a tua preocupação, e nessa premissa eu estou de pleno acordo, mas será que a gente não está colocando uma preocupação econômica que é importante e utilizando para isso um remédio que não seria o remédio próprio para o estímulo econômico? Porque cria justamente essa distorção, né? Para alguns o estímulo econômico vai fazer sentido, para outros esse estímulo não faz. Tá aqui. Obrigada, Adriano, pela pergunta excelente, né? As 2. Vou começar pela primeira parte. O que é admissibilidade, o que é mérito rescindente e o que é mérito rescisório. Então,
a admissibilidade para mim nessa hipótese é a parte propor a demanda com esse fundamento. Então, uma petição que seja apta, narrando a descoberta de uma prova nova, e, para mim, é documento essencial a apresentação desse elemento probatório, em regra, tá? Em regra. Aí a gente tem o juízo rescindente e o juízo rescisório. E essas duas coisas, elas estão misturadas na hipótese de cabimento. Então, quando a lei fala que a prova tem que ser apta por si só a ensejar um julgamento favorável, ela não está falando, veja, não fala só que a prova tem que ser nova. Ela fala que a rescisória tem que ser cabível, né? Pode ser proposta quando a prova for nova e apta por si só a ensejar a modificação do resultado. Então, isso integra o juízo rescindente, né? E já traz junto o juízo rescisório também. Então, eu acho que essa aptidão por si só a modificar, ela alberga as duas coisas. A relevância do fato, que é objeto da prova, como você falou, e a força probante desse elemento probatório. Porque uma prova fraca, né, com uma eficácia probatória muito baixa, ainda que de um fato relevante, ela nunca será apta por si só a ensejar um julgamento. E isso ela está lá na hipótese de cabimento, não na hipótese de cabimento, no motivo rescisório, né? Está lá conjugado. Então, eu não acho que seja artificioso separar. Eu acho que as coisas estão conjugadas. E com relação à perspectiva econômica, é que eu penso em econômica não pensando só em dinheiro, né? Eu penso em estímulo e desestímulo, barreiras ou não, para aquele instrumento. E eu acho que a coisa julgada, são várias... Tudo que diz respeito à forma de superar a coisa julgada, ela está junto. Então, forma, a gente pode pensar tanto no prazo, quanto mais tempo que você tem, mais você enfraquece a coisa julgada. Requisitos para a propositura da demanda, o custo dessa demanda, a competência, tudo isso vai determinar o grau de estabilidade daquela coisa julgada. Então, da minha premissa que a estabilidade é algo relevante no sistema, eu extraio de que a regra tem que interpretar restritivamente a rescisória. E eu entendo a sua preocupação com relação à fonte, mas eu não acho que essa seja a preocupação do legislador. Eu acho que o legislador não está preocupado com a parte que descobriu uma fonte que talvez possa demonstrar a injustiça da decisão. O talvez possa ficou lá atrás com a coisa julgada. Então, agora é só diante de uma certeza, né? Para superar aquilo, realmente, eu acho que a prova tem que já está demonstrada. E aí, as hipóteses excepcionais, a parte vem, faz uma argumentação convincente, traz algum elemento que demonstre, num juízo de verossimilhança, que aquela prova, embora não tenha sido possível produzir antecipadamente, porque ela precisa do judiciário, ela é viável. Então, é provável que a prova irá ser um elemento suficiente por si só para mudar o julgado. Aí eu acho que deve ser admitido, mas na própria rescisória e não numa produção antecipada. Acho que talvez a gente nunca chegue ao consenso, mas estou convencida das minhas premissas. Legal, Clarice. Eu queria, em nome de todo mundo, agradecer a sua participação. Acho que foi um dos episódios que mais rendeu em termos de tempo, porque o debate foi muito proveitoso e é muito agradável ouvir suas reflexões e ver o quanto a quantidade de provocações que tudo isso gera. Te agradecer mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, obrigado por expor suas ideias. Tenho certeza que todo mundo aqui adorou e quem for assistir também vai adorar. E é isso, acho que não vão faltar novas oportunidades para a gente debater em outros formatos também, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Posso fazer? Fica à vontade, fica à vontade. Obrigada, foi um grande prazer. Adorei debater, vou levar essas reflexões. Espero terminar esse artigo aí em breve. E aí submeto a vocês também. Legal. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima. Valeu.